Quero saudar a todos os irmãos, irmãs, aos amigos internautas, aos irmãos internautas que estão nos seus lares, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. E quero convidar os irmãos para fazermos leitura na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, seu capítulo 17, versículo de 1 ao 7. Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Hoje parece que a irmã Elizabeth Falcão e o pastor Samuel se combinaram de dar a entrada no que eu iria falar hoje de noite. Porque hoje o texto que eu trago para meditar junto com os irmãos é: se Deus prometeu, Ele garantirá. Viram qual é a coisa mais linda da vida? É ter uma promessa de Deus nas nossas vidas. E eu falo isso em especial às 3 pessoas que Deus usou, a irmã Elizabeth, e falou hoje: descansa no Senhor. Porque o nosso Deus não falha. Ele não deixa cair um tio da sua palavra. Ele a mantém. E ninguém há que possa desfazer o que Deus fez. Nada. Nada nesse mundo. Nem qualquer potestade, nem o espírito mau, nada pode combater a palavra de Deus para que ela não se cumpra. E essa promessa, meu amado irmão, é estendida a nós que confiamos na bondade e na misericórdia do Senhor. Que um dia, aqui sim, não é um evangelho de facilidades. Tem umas pedritas no caminho, tem uns espinhos mais fortes, mas a nossa esperança é que nós confiamos em Deus e que Ele garantirá a nossa vitória. Estamos no clima do que a gente quer fazer hoje, meditar na palavra do Senhor. Uma mensagem otimista, uma mensagem para inspirar você a não pensar no homem, a não pensar naquilo que é impossível para você fazer, mas apenas acreditar e depositar na mão de Deus, porque Ele faz o que é impossível. Quando os recursos humanos são exauridos, o de Deus permanece firme, como uma rocha inabalável. É a tua alegria, a minha alegria de estarmos na presença do Senhor. E com o texto base, eu quero ler com os irmãos. Êxodo 17, versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse-nos: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Eles querem apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns anciões de Israel, leva contigo na tua mão o bordão que feristes o rio, e vai. E eis, olha só, irmão, que bênção! E eis que estarei diante de ti, sobre a rocha em Horebe, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim foi na presença do Senhor, e chamou o nome daquele lugar Massã e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não?
Até aqui. Os irmãos podem assentar. Que maravilha quando nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas. E hoje, nós vamos falar na promessa que Deus fez para nós. Primeiro, a de Adão. Que do filho da mulher viria um que iria redimir os nossos pecados. Uma porta aberta para levar o pecador arrependido de volta à comunhão com o seu Salvador. De volta à comunhão com o seu Criador. Essa é a magnífica promessa do Messias, aquele que haveria de vir para remir os meus e os teus pecados, para levar um povo arrependido, remido, lavado no sangue do Cordeiro, para morar nas mansões celestiais, e a qual é a nossa bandeira, a qual o cristão, o crente, ele coloca em sua vida. Eu não sou um cidadão daqui, eu tenho uma promessa celestial, eu tenho um lugar, eu tenho um endereço, e ele não é terreno, ele é celestial. E a segunda promessa Deus fez para Abraão. Chamou Abraão do meio dos caldeus e prometeu-lhe para ele que ele ia peregrinar numa terra que mais tarde seria dada à sua descendência. E Deus endossou a primeira promessa. E da tua semente, Abraão, vai nascer um homem que será a luz do mundo para as nações. Será da tua descendência que todo varão na terra terá o acesso a essa porta, a esse caminho, que mais tarde vem Jesus cumprir essa profecia. E a Bíblia é tão linda, e ela se complementa, e vem ao encontro do que desde o início o pastor vem dizendo, que a vida do cristão, ela é um caminho. E não podemos nós aqui prometer que esse caminho será só maravilhas, que esse caminho terá ausência de problemas, ausência de luta, ausência de dificuldade. Não, é um caminho tortuoso, é um caminho que realmente traz uma aflição, é tomar a cruz de Cristo, negligenciar as obras da carne, que ora fomos mortos lá no jardim, e seguir Cristo, e isso é uma renúncia diária. E para isso, meu amado irmão, você precisa todo dia da graça sustentável de Deus na tua vida. Porque a Bíblia diz que todo dia basta cada dia o seu mal. O nosso inimigo devorador, ele está à espreita, armando uma aripuca para mim e para você. Então todos os dias nós temos que dobrar o joelhinho e dizer: Senhor, manda uma graça especial para esse dia. E aos irmãos que pastoreiam, aos irmãos que trabalham na obra, peço uma graça dobrada. Senhor, redobra a tua graça sobre mim, para que mesmo no dia que eu estiver desanimado, sem ânimo, eu transmita uma palavra de ânimo e de alegria para quem vier me pedir sobre a palavra. É assim. E aqui, nesse texto em que nós lemos, o povo de Israel, ele começa a peregrinar. E não é da noite para o dia. Deus promete para Abraão que vai dar aquela terra para a sua descendência, mas que eles teriam 400 anos de servidão no Egito. Eu e você sabemos da história, que o povo de Israel, por uma grande fome na terra, parou Jacó com seus 12 filhos na terra do Egito. E entraram na terra do Egito 75 almas, segundo Atos 17:14. Entraram aquele povo lá no Egito para fugir da fome que se alastrava na terra. Deus trabalhava um plano, mas Ele estava garantindo. E para muitos o primeiro milagre, meu amado irmão, daquele povo quando chegou 75 almas no Egito, que 450 anos depois, saiu 600 mil homens a pé do Egito depois da servidão,
acompanhado de mulheres, filhos e gentes de outra nação, e muito gado, e muita fazenda, e muita riqueza. Eita, povinho bom, pastor, agora é o momento para você rir, meu amado irmão. Aquele povo não tinha televisão, porque em 420 anos, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, dava aproximadamente 3 milhões de pessoas. Era dois municípios de Porto Alegre, ou aproximadamente 8 Pelotas saiu naquele momento. Era muita gente. E você acha que o caminho do cristão é um caminho fácil? Não, porque após sair do Egito, eles tinham que enfrentar um deserto. Muita gente. O que tem em abundância no deserto? Areias e pedra. E o que falta? Comida e água. Quanto mais pessoas, mais intensificada é a dificuldade. Se você vai sozinho, você carrega um mochilão de água. Mas imagina carregar para a mulher, para os filhos e para o gado todo que estava com eles. As dificuldades são impostas pela vida e elas vão chegar ao nosso encontro. E para nós herdarmos a promessa de Deus, nós temos que superar essas dificuldades. E não podemos superar as dificuldades com descrença no Senhor, com incredulidade, não acreditando na palavra dEle, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, porque se Deus fala, Ele garante. Eu creio que quando Deus fala, até o deserto pode ficar verdejante, porque para o nosso Deus nada lhe é impossível. Deserto verdejante, imagina só você caminhar. Mas Moisés e aquele povo conheciam bem a região, sabiam que estavam indo lá. É bem verdade que Deus mostra para aquele povo o seu poderio nas 10 pragas que rodearam o Egito antes da libertação da escravidão. Deus mostrou para eles o seu poder. A mais terrível das pragas, que era a morte do primogênito do faraó, que era um deus do Egito, que era um ser humano igual a mim, igual a você, mas era idolatrado, era ouvido, era colocado como um deus na terra, ou como um filho de um deus na terra. Aquele faraó teve que se dobrar perante a morte dos primogênitos para Deus tirar aquele povo do Egito. E quando Deus arranca aquele povo do Egito com promessa, com a promessa que levaria aquele povo para a terra de Canaã, com a promessa de que levaria aquele povo 3.000 almas. Alguns teólogos falam em 3 milhões de almas. Alguns teólogos falam em 5 milhões de almas. Mulheres e crianças sedentas na caminhada. A princípio uma caminhada de 30 dias. Depois a caminhada pelo pecado, pela incredulidade, pela dureza no coração, pelos apegos às obras da carne, durou 40 anos. Às vezes nós não suportamos 1 ou 2 ou 3 dias de luta, e dizemos: Senhor, o mundo está acabando, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. E se o inimigo toca nos nossos bens materiais, nos nossos filhos, na nossa família, no nosso lar, em nós, na nossa saúde, nós já questionamos a eficácia e a soberania e a providência, a garantia de Deus. Quando dirá 40 anos de você lá padecendo naquilo ali? A peregrinação que eu e você não passamos no deserto, mas nós passamos na nossa vida hoje. Uma circunstância diferente, é verdade, mas nós passamos hoje. Aqui ninguém tem que caminhar 40 anos. Mas hoje nós temos a necessidade, tanto quanto o povo, de ter Deus ao seu lado. E aquele povo sai do Egito. A saída foi triunfal. A saída daquele povo foi triunfal. Moisés na frente de 3 milhões de almas. Os irmãos imaginem bem. Imaginem a cena. O
povo do Egito deu tantos bens na mão daquele povo, deu ouro, deu prata, deu alimentos, deu mantimento, e levantou-se aquela grande caravana. Ninguém, uma das curiosidades para os irmãos, ninguém sabe exatamente o nome do faraó que o povo foi levantado, porque faraó era o nome genérico dado ao administrador do Egito. Mas foram 3 grandes faraós que existiu mais ou menos naquela época, cerca de 1900 a.C. Não tem na história um nome certo a ser dado, porque sempre uma história tem 2 lados. Qual é a que nós conhecemos? A da Bíblia. No Egito não se escrevia, como o faraó mandava e dominava a leitura e o material impresso, eles não colocavam o que eles perderam em batalha. Eles só colocavam os pontos positivos do Egito. Então nenhum faraó ia dizer assim: eu fui derrotado por um Deus maior. Um Deus maior arrancou do meu meio mais ou menos 40% a 60% da população do Egito com mão forte. Um Deus tão grande dos hebreus arrancou daqui os escravos e ainda tirou os nossos filhos primogênitos, levou a nossa riqueza e, por fim, o nosso faraó que morreu afogado no Mar Vermelho. Então não escreveram, mas foram 3 grandes faraós. O primeiro deles, Capercaili, faraó que reinou por 31 anos no Egito. Muitos relatam que esse faraó foi o que morrera lá no Mar Vermelho. Por quê? Porque ele adorava escravizar as pessoas. Ele escravizava a gente de todo lado. Ele tinha consigo que o Egito precisava de tanta mão de obra para erguer as suas estruturas, ele precisava escravizar. E que foi ele, sim, que escravizou o povo de Israel. Mas nada disso está na Escritura Sagrada. Simplesmente a história. O sucessor dele, Nicarauque, faraó que reinou 34 anos, esse, diz-nos a história que um grande faraó, após uma grande derrota, ele foi morto, afogado no mar. Não especifica o mar. Temos a segunda opção, e a mais relevante, porque depois dele, diz que esse faraó que foi afogado no mar, o seu filho tinha morrido por uma peste, e depois dele não se achou um segundo na linhagem daquela família, ao ponto que o povo pegou: o nosso faraó morreu afogado, vamos pegar o general do exército que não estava presente e vamos fazer dele um faraó. E esses homens, o que eles têm em comum? Todos eles não confiavam nas grandezas do Deus Altíssimo. Eles serviam a vários deuses. Eles serviam aos astros do céu. Eles serviam a tudo menos a Deus. E diz-nos a Bíblia que Deus, de uma certa maneira, endureceu o coração dos faraós, para que eles não entendessem, para que eles não deixassem, e Deus mostrasse o seu poderio para o seu povo. Os milagres de Deus são sempre para o seu povo. E você, meu amado irmão, pode entender a história de milagre, da glória do Senhor manifesta ao seu povo, e que o caminho não é um caminho simples. Quando você lê uma boa literatura, que realmente mostra todos os encalços que a vida vai colocar diante de você. Você é um cidadão do céu. Você vai passar por batalhas, por lutas, por dificuldades. O apóstolo Paulo, como disse o pastor, escreveu lá: combati o bom combate. O crente tem combate? Tem. Acabei a carreira e guardei a fé. Qual é a tua missão? Guardar a fé e confiar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sai 3 milhões de pessoas
E Deus é tão bom com nós, meu amado irmão, que Ele não nos deixa só na caminhada. Nós é que ficamos distante dEle, mas não se engane, Ele está bem dentro de você. Você se distancia, mas Deus está bem dentro de você. Quanto mais você chegar-se a Deus, mais Ele chega para você. E mais a sua autoconfiança vai aumentando. Isso não é um remédio antidepressivo, não é um remédio para deixar você eufórico e validar, mas é uma constância com Deus na sua vida. Eu o busco de todo o coração, eu mantenho Deus comigo e eu peço para que Deus, no meu deslocar, se desloque comigo. Aquele povo sai do Egito, um grande mar na frente. Pararam diante do mar, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. E Moisés e o povo todo parado. De repente alguém olha para trás e vê os egípcios, enfurecidos, correndo em direção a eles. E eles clamam ao Senhor: Senhor, lá vem os egípcios, nós vamos morrer tudo aqui agora. E o que Deus diz para Moisés? Moisés, por que tu clama a mim? É eu que estou garantindo, Moisés. Levanta a tua mão, que o mar vai abrir e 3.000 almas vão passar em seco. A circunstância não era favorável, mas Deus tinha garantido. O povo só precisava estar junto com Deus. Quando a circunstância para você não é favorável, certifique-se que Deus está do teu lado. Como um amigo de mãos trançadas, infle o peito e diga: agora eu vou passar pela luta, vou passar pela tempestade, porque Deus está do meu lado. E quando se passa pela tempestade, por uma das tempestades, você já teve esse sentimento, quando você mais se aproxima, quando você dá um passo para Deus, parece que a luta vem. Ah, mas não deveria de ser assim, irmão Elias. Deveria. O teu adversário faz uma pressão enorme para arrancar você da presença de Deus. Arrancar, tirar você da presença de Deus. Então a luta vem, a provação vem. E essa provação nos faz bem, porque ela vai tirando a dúvida do nosso coração. Ela vai nos limpando, nos purificando. Porque se nós quisermos ter Deus ao nosso lado, nós temos que ser obedientes e nos negar às nossas vontades carnais. Garantido isso, começa a peregrinação. Primeiro deserto, o deserto de Sur. Peregrinaram 3 dias somente, passaram o mar, fizeram um holocausto, fizeram um altar ao Senhor com as pedras que removeram do meio do mar. 3 dias de caminhada, o primeiro problema. Imagina o pessoal caminhando 3 dias, com certeza levaram uma água, mas consumiram na caminhada. 3 milhões de pessoas. De repente alguém avista um riacho, chega no riacho, bota a mão, recebemos a água. Bota a mão, a água é salgada. Não. Bom, Moisés, nos tirasse do Egito 3 milhões de almas para padecer de sede nesse deserto. Vem a cobrança. Vem a cobrança. Moisés recorre a Deus. E Deus manda que Moisés pegue um arbusto. Deus faz essas coisas, meu amado irmão, em que eu e você não acreditamos. A nossa mente humana, ela olha e diz assim: mas o que um arbusto vai fazer num riacho todo? Sim, mas é o símbolo que Deus usou para purificar aquelas águas. Exemplo, o da mulher, da viúva lá de Eliseu. O credor veio pegar os seus filhos para ser escravo, ela não tinha nada em sua casa, somente um pouquinho de azeite, não é verdade? Sim, mas quem tem um pouco tem muito, porque se Deus multiplica, vai multiplicar mesmo. E qual foi a palavra? Vai para os teus vizinhos, pede para eles não poucos vasos, mas bastante. Aí eu digo, nós somos incrédulos, meu amado irmão. Nós não temos uma fé e uma esperança em Deus tão convicta assim.
que aquela mulher foi pela sua casa, conforme o profeta Eliseu falou, e começou a despejar o azeite. Eu imagino a cena, aquele monte de piá na volta, tudo sendo ameaçado de escravidão. A mulher vai lá e pega um cântaro de barro com um pouquinho de azeite no fundo. Você olha lá embaixo, mas está lá embaixo 2 dedinhos no final. E aquela mulher começa a deitar o azeite nos vasos novos e começa a encher. Botaram uma parte, outra parte, e aquilo não para de sair azeite daquilo ali. Assim é o milagre de Deus na vida. Ele usa simbolicamente as coisas pequenas para fazer grandes maravilhas em nossas vidas. Então, se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós podemos muito. Porque do nada Deus faz grandes coisas. Louvado seja o Senhor. Dali, do deserto de Sur, partiram para o deserto de Elim. Sempre você tem a recompensa pela sua caminhada. Chegaram no deserto de Elim, ali encontraram, casualidade, pastor, 12 fontes de águas cristalinas e boas para se tomar. Vamos montar acampamento aqui. Aqui é o lugar que Deus preparou para nós. Aqui nós temos água para beber. Aqui nós temos água para consumir. 70 palmeiras plantadas em roda. Lugar sedento para se ficar. Ficaram por pouco tempo. A Bíblia não é específica, mas partindo dali, eles foram para o deserto de Sim. No deserto de Sim a coisa foi mais difícil. Porque no deserto de Sim acabou o mantimento que veio do Egito. Lembram que quando saíram com muita coisa. Saíram com gado, saíram com pão à vontade. E esse mantimento aproximadamente deve ter durado um mês e meio na caminhada. E lá, de novo, você está no deserto, irmão, não tem nada para você dar de comida para os seus filhos. Não tem nada para você comer, não tem o que você beber. Os animais com sede. E aí o murmurinho começa aqui, né? No meio da multidão. Chegam para Moisés. Ô Moisés, olha o compromisso do homem de Deus, pastor. Olha o compromisso do homem de Deus. Moisés, nos tirasse do Egito, onde nós tínhamos panelas de carne para comer, Moisés. Nos tirasse de lá, onde nós tínhamos pão em abundância. Os caras eram escravos, mas já estavam gostando da vida pregressa deles na escravidão. Nós trabalhávamos 14 horas por dia, mas nós tínhamos uma panela cheia de carne para comer, nós tínhamos pão para comer. E agora nos trouxesse para o deserto para nós morrer de fome com a nossa família. Moisés ora a Deus, e Deus dá o primeiro milagre de alimento para aquele povo. Diz que toda manhã descia um orvalho, e uma espécie de neve formava um pão com sabor de mel sobre o campo. Deus cuidando, dando suprimento para a caminhada. Nós sim estamos no mundo, mas nós não somos daqui. Nossa morada é no céu com o Senhor. Então, a todo dia pela manhã, o Senhor vai suprir a nossa alma com a sua graça. Vai fazer transbordar o nosso coração com a alegria do céu, para nós caminharmos mais uma milha. Segundo milagre, no mesmo lugar, Deus deu mais. Está nos faltando carne, Deus. Deus faz misteriosamente aparecer cordonizes no fim da tarde. O povo tinha pão de manhã e tinha carne à tardinha. Que bênção de Deus! Estava completo. 2 milagres no deserto para o povo. E isso, meu amado irmão, mais tarde a gente vai saber que aconteceu por aproximadamente 40 anos de peregrinação.
6 dias por semana tinha pão e tinha carne. Pão pela manhã, carne à tarde. E no sétimo dia não tinha nada. Você tinha que colher no sexto em dobro. Porque no sétimo era o dia do Senhor. Saem do deserto de Sim, à tardinha, e vão para o deserto de Refidim, onde nós lemos. Olha como é a vida, meu amado irmão. Olha o que passa na cabeça do ser humano. Você sai daquela situação onde Deus lhe dá tudo e você vai para um oásis no meio do deserto. Um lugar onde era cercado por montanhas de 2,5 km de altura, que no pico tinha neve. E no meio daquelas montanhas, um vale verdejante, com toda a sorte de árvores frutíferas e água em abundância. A mente estava assim. Só que o povo foi para lá. Por isso o cuidado de nós, cuidarmos as nossas vidas, para que nós saibamos lidar com as nossas frustrações. Não é por fato de você ser crente que você não vai passar por problemas. Jó foi assim, ele era um homem fiel a Deus. Ele tinha a sua família, a sua fazenda. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos, era um sheik, rico. E o que o inimigo teve? Ciúmes dele. Foi lá na presença de Deus e diz: o Senhor perguntou para ele: tu tens visto meu servo Jó? Tenho visto. Mas tudo que ele pede, tu dá. Ele se mantém dentro de ti, tu ouve tudo. Mas deixa eu tocar nos bens dele. Olha como o nosso inimigo, ele conhece o ser humano. Deixa eu tocar nos bens dele. Um lote de filho. De repente, todo mundo numa festa na casa dos filhos, estava o prédio, e veio um dizendo: tem uma má notícia para te dar. Os teus filhos que faziam festa, churrascavam, faziam a maior algazarra, a casa caiu e só eu fiquei. Ai, meu Deus do céu, mas eu não sou um servo bom e fiel? Será que não deu vontade de dar uma olhadinha para trás? Eu tenho feito tudo certinho. Mas não foi como eu esperava. Será que a frustração vai tomar conta da minha vida? Para piorar, dias mais tarde, roubam a sua fazenda, roubam todo o seu gado, levam toda a sua riqueza. E vem um só do seu servo para dizer: Senhor, eu estava no campo com as tuas ovelhas lá, com o teu gado. Veio o inimigo e levou tudo, matou os pastores e só eu sobrei. Aí o homem começa a dizer: não, Senhor, eu entendo que eu vim nu e daqui eu vou voltar nu. Quando eu sair dessa terra eu vou ir nu de novo. Aí o inimigo vai e toca. Tocou na sua família, tocou nos seus bens, agora toca em si mesmo. Jó começa a aparecer feridas por todo o seu corpo. E diz-nos a Bíblia que ele sentia coceira, se sentava entre as cinzas, pegava cacos de telha ou de vaso cerâmico e rapava aquelas feridas. Ao ponto da sua mulher dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Porque Deus te tirou o filho, Deus te tirou os teus bens, e agora está tirando da tua vida. Mas o homem e a mulher de Deus, meu amado irmão, ele acredita, ele confia, e ele sustenta que se Deus prometeu, ele garante. A mulher falava como uma doida, desvairada, porque o homem e mulher de Deus confia. Você está no vale da dificuldade, da angústia. Pode o inimigo ter tirado algum bem seu. Confie, porque Deus, ele garante e ele dá o suporte. Ele não se deixa envergonhar, ele mantém a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre na sua vida,
Não há nada tão ruim que não possa piorar. Nada tão ruim que não possa piorar. Chegaram no lugar, frustrado. Cadê a água? Uma seca atingiu a região. Cadê a água? Moisés teve que orar a Deus de novo. E Deus disse para Moisés: tu vai, bate na rocha em Horebe com o cajado para que o povo possa tomar água. Eu pergunto, meu amado irmão, se não é a circunstância e a simbologia de Deus na vida do cristão, sai água de dentro de uma rocha e aquela água, ela serve de nutriente para 3 milhões de almas. No segundo milagre daquele deserto, no deserto de Refidim, temos água, temos um lugar de refrigério. Agora vem um inimigo poderoso, Amaleque, um nômade do deserto, um pirata do deserto. Ninguém merece. O povo no deserto agora vão vir saquear o pouco que nós temos, levar as nossas mulheres e crianças cativas em escravidão. Aqueles nômades do deserto, montados sobre camelos, vieram ali, da região oriental, e combateram contra ele. Mas sempre, pastor, há uma esperança. Deus sempre usa pessoas do nosso meio, para quê? Para servir de bênção nas nossas vidas. Quando tudo parece estar perdido, Moisés chama Josué. Então, um moço. Josué, tu vai e acha entre o povo homens capacitados para a guerra. E tu vai e peleja contra Amaleque, porque o Senhor será contigo. Eu digo assim, irmãos, que maravilha, pastor, é quando nós, mesmo que em menor número, nós confiamos na mão do Senhor. Porque Deus usa as pessoas. Vocês lembram dos servos de Davi? Dos 3 valentes que Davi enchia o peito e dizia: o menor deles, Samá, se não me engano, Samá, vale por 300. O segundo vale por 600, Eleazar. E o primeiro vale só por 800 homens. Então ali provavelmente cabia em 2 mãos o que Josué partiu para a peleja. E o Senhor deu o segundo livramento. Aí eu digo, meu amado irmão, que nesse livramento exponencialmente é vista a presença de Deus. Por quê? Pela intercessão daquele que acredita que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Diz que quando Moisés, o povo começou a peleja, diz quando Moisés mantinha as mãos levantadas, em reverência ao Senhor, o povo de Israel vencia a batalha. Quando ele cansava os braços e baixava, o povo de Amaleque vencia a batalha. O que aconteceu? Vai vir, pastor, em nossas vidas, determinados momentos, pessoas que nos ajudam a manter as mãos para cima. Aquela pessoa que quando você está desamparado, quando você está lá de ânimo baixo, que parece que o mundo vai acabar, ele vai chegar na tua vida e dizer: não, meu irmão, o bracinho, ó, é lá para cima. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tempo para nós vencermos. E no fim dessa jornada de vencimento, que o povo vence a batalha, se edifica um altar, e se crava uma bandeira, e se diz: esse altar, o nome dele é o Senhor, é a nossa bandeira. Tremulando no lugar mais alto, no pódio mais alto das nossas vidas, porque nós confiamos na graça do Senhor para conosco. Jesus, na analogia que o pastor Samuel, no seminário Finney, agora é o Finney, pastor, fez uma analogia muito bonita, sobre Jesus ser uma porta para nós entrarmos nesse caminho.
Você entra pela porta, João 10:9, e depois você caminha num caminho de Cristo, de verdade, que conduz até a salvação. E nesse caminho, ele é um caminho tortuoso, em que nós peregrinamos todo momento, mas que Deus nos sustenta pela sua poderosa mão. Nós às vezes o não vemos dessa maneira. Nós pensamos que estamos abandonados, mas eu trago a sua memória sobre o moço de Eliseu, apavorado quando os assírios circularam a casa de Eliseu. Aquele moço falou: só eu e tu, agora vamos morrer todo mundo. O que o profeta diz para aquele moço? Não te preocupes. Orou ao Senhor e pediu para que Deus desvendasse os olhos daquele moço. O moço olhou e viu centenas, milhares de cavaleiros de Deus ao pronto da sua. Nós não o vemos, mas Ele está ao nosso lado. A sua palavra diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tem a promessa que nós não seremos atingidos. Não jogue a toalha, Deus, Ele está te ouvindo. Mesmo o inimigo pode dizer, como eu disse para Neemias: Neemias, você vai edificar os muros da cidade, mas de noite vai vir uma raposa, um bichinho tão pequeno, e vai derrubar o que você fez. Não, eu confio no Senhor, não vai derrubar, vou montar a guarda, mas o Senhor vai guardar, vai livrar e vai restaurar, porque a promessa de Deus não falha em nossas vidas. Ela não falha. E Jesus teve um cuidado especial, mas pensa num cuidado especial, para que a frustração e o desânimo não pegasse os seus discípulos. Em João capítulo 16, ele prometeu para os discípulos que não os deixariam órfãos, mas que enviaria o Espírito de Deus, o Consolador, para estar com eles. E com o Espírito de Deus do lado, meu amado irmão, nós temos força. Você pode muito. Você não precisa que o irmão Elias, que o pastor Samuel ore. Você dobra seu joelho na sua casa, no seu lar, e você fala com o Altíssimo. E se você não conseguir falar, o Espírito de Deus, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis diante do Senhor. Inexprimíveis. A missão do Consolador, Jesus deixou claro aos seus discípulos que não seriam abandonados. Uma das últimas palavras do Senhor. E aí, eu cito um texto que o pastor se referiu antes. Jesus disse essas coisas: para que em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições e provações. Contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A garantia de que Deus, Ele mantém a sua palavra e que Ele se preocupa com o seu povo. Rapidamente, eu quero ler com os irmãos. Quero ler com os irmãos em João 17:1. Para nós concluirmos a palavra, que já temos passado um pouquinho. Peço paciência dos irmãos. 17, capítulo 9, aliás, capítulo 17, versículo 9 ao versículo 26, é um texto rico de Deus na sua vida, e com esse texto praticamente concluímos aqui o que nós temos falado sobre a grandiosidade do Senhor, e sobre a grandeza de Deus, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E por eles que eu rogo, por os seus discípulos, por mim e por você. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles, eu e você, continuamos no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, e eu peço, guarda-os em teu nome,
que me destes para que sejam um, como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardávamos no teu nome, porque me destes, protegia-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, e isso falo não para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a minha palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Também eu os enviarei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente pelos 12 que estavam ali, aos 11 ao melhor, mas também por aqueles que vierem a crer, por intermédio da sua palavra, pela pregação, a fim de que todos sejam um, assim como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Amém. Não estamos sozinhos. Eu quero convidar você para se colocar em pé, e eu concluo essa palavra com uma meditação para você. E no seu lar você abra a sua Bíblia e medite no que nós vamos aqui falar. Fomos chamados para servir ao Senhor. Ao servir ao Senhor, no meio de um mundo perdido em seus pecados. O Senhor nos chamou, eu e você, irmão, visitante, que teve o prazer daqui, da sua presença, estar juntamente com nós. Ele chamou nós para nós sermos a luz do mundo e o sal da terra. Nós temos um espelho de Deus aqui. Vocês, hoje, estão no melhor lugar que poderiam estar. Você está na casa do Senhor. Jesus Cristo é a porta, e Ele é o caminho, e Ele é quem caminha junto com você. Na sua casa, experimente o sabor de orar a Ele e pedir a sua presença. Ele muda a vida. Ele muda. Aqui todo mundo somos pessoas imperfeitas, mas que estamos sendo a todo dia santificados pelo Senhor. Você está no melhor lugar, você está entre filhos e filhas de Deus, restaurado pelo poder da graça do Senhor. O Senhor, Ele não nos deixou órfãos. Temos o seu Espírito Santo como o Consolador morando em nós, fazendo uma intercessão diária por cada um de nós. Devemos nos revestir todos os dias de Deus, para que possamos viver de fé em fé. Hoje eu preciso, amanhã mais ainda, porque eu não sei do dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. Precisamos de andar de fé em fé, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos. Porque basta cada dia o seu mal. Jesus traz-nos um consolo. Não se preocupem com amanhã, apenas confiem em Deus, pois amanhã trará suas preocupações. Basta cada dia o seu mal. Deposite na mão do Senhor a sua confiança. Não olhe para a tempestade, não olhe para a luta, não olhe para o problema. E eu concluo usando o Salmo 46, versículo 1 ao 3. Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu confiarei no Senhor.
Deus prometeu, Ele cumprirá. E eu quero convidar a você, de repente os amigos que nos visitam, se você quer depositar em Deus a sua esperança, se você quer entrar por essa porta, quer trilhar esse caminho, eu convido você a entregar a sua vida. E aos pais, ao sacerdote do lar, entregue toda a sua casa ao Senhor. Finque a bandeira. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tempestade vai se levantar, a luta vai se levantar, mas eu servirei ao Senhor. Serve para nós, pais, se por um acaso nós temos um familiar, nós temos um filho, um parente que está longe, eu cravo a bandeira na minha casa, porque eu servirei ao Senhor, porque eu tenho promessa de Deus, porque eu confio no Senhor, e eu sei que Ele vai garantir. Passe aqui na frente, deposite como um sinal, como uma simbologia, que você está se entregando nas mãos do Senhor, que você quer essa alegria, esse gozo, essa certeza de ter Cristo na vida, no lar, na família, o ajudador em meio aos problemas, o que cessa a tempestade, o que faz o deserto virar lavoura, o que dá água nas pedras, o que transforma pouco em muito. Uma pessoa que vive dentro de você, uma pessoa que não importa a circunstância que você está, ela vai te dar um gozo na tua vida, pela salvação que está logo ali na frente. Passe aqui, que nós vamos orar, que nós vamos pedir para que Deus aumente a nossa fé, para que Deus toque em nossos corações, remova um coração de pedra e coloque um coração de carne, sensível à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai transformar as nossas vidas. Se não tem ninguém, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, que essa certeza, ela transforme as nossas vidas, Senhor. Por isso é que nós fazemos menção, Senhor, que nós confiamos em Ti, porque acreditamos, Senhor, que nada, exatamente nada, Senhor, pode abalar-nos a nossa mente de Ti, Senhor. Pode retirar o nosso coração diante de Ti, não, Senhor. Nós depositamos em Ti, Senhor. Mesmo que a esperança, mesmo que, Senhor, grandes coisas aconteçam ao nosso redor, que digam ao contrário, nós confiamos em Ti, Senhor. Pode o inimigo triunfar, dizer, Senhor, que o jogo está ganho, que tudo está perdido, que Ele já foi vencedor. Nós levantamos o mastro da Tua bandeira e dizemos, Senhor, que Tu és a nossa fortaleza, que Tu és o nosso refúgio, e que em Ti, só em Ti, nós confiamos, Senhor. Com essa certeza, Senhor, eu peço, trabalhe em nossos corações, e mostra ao Teu servo e a Tua serva, e os amigos que nos visitaram, que Tu és o Deus grande e poderoso, e que Tu não mudas, Senhor, que Tu abençoas o Teu povo, e que Tu ouve as nossas orações. Amém. Amém. Entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo.